Hoje é o dia da Páscoa, né? Acho que em várias partes do mundo se comemora a Páscoa, até a Páscoa católica, mas, na verdade, a Páscoa um evento bíblico que aconteceu entre os judeus no Antigo Testamento, quando Israel estava para sair do Egito. A Bíblia fala que o anjo do Senhor veio para trazer morte sobre toda aquela região do Egito que estava se revoltando contra Deus. E a Bíblia fala que Deus deu um selo, que todos aqueles que tivessem o sangue do Cordeiro sobre os umbrais, o anjo passaria por sobre a casa, sobre a cidade, e não mataria nenhum dos primogênitos daquelas famílias. Foi o que aconteceu. Todos nós conhecemos a história. A Bíblia fala que todos os primogênitos dos animais e dos filhos dos egípcios morreram, inclusive do próprio faraó, mas do povo de Deus, na terra de Gósen, onde eles estavam, não houve nenhuma morte. Então, no Novo Testamento, nós entendemos que a Páscoa, na verdade, é o próprio Cristo. Ele é a nossa Páscoa, o Cordeiro Pascal, como a Bíblia diz, que morreu por nós e que nós deveríamos merecer a condenação eterna, mas através de Jesus, que nos cobriu com seu sangue, assim como aconteceu lá no Egito, nós fomos preservados da morte eterna e recebemos vida eterna através de Jesus. Então, a Páscoa não é um evento católico, é um evento bíblico. O coelho da Páscoa não é um símbolo cristão, é um símbolo comercial. E aí tem algumas conotações pagãs também, mas a grande verdade é que, por causa do paganismo em torno da Páscoa e de todos os outros eventos bíblicos, nós ficamos com medo de comemorá-lo, ficamos com medo de lembrar, e às vezes nem citamos pensando que é uma coisa católica. Mas, na verdade, é um evento cristão, bíblico, e especialmente judaico, mas que tem um significado cristão quando nós trazemos esse entendimento para a graça de Deus e colocamos, através da ótica cristã, nós conseguimos entender melhor o que significa isso. Então, nós temos que celebrar a morte de Jesus, a ressurreição, celebrar a justificação que recebemos através de Jesus, porque isso é a maior dádiva que nós temos do Evangelho, não é verdade? Embora hoje seja o dia que se comemora a Páscoa, eu não vou falar sobre a Páscoa, mas eu quero te falar de uma coisa que só foi possível acontecer e só é possível recebermos através da morte de Jesus. E eu quero te convidar para abrir comigo a sua Bíblia em Ezequiel. Nós vamos usar como base esse texto e vamos ver alguns outros. Ezequiel 37, que é um texto muito conhecido, e o versículo 10, a palavra de Deus diz assim: quem achou, diga amém. Amém. A palavra diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos nesse dia, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos juntos aqui, Senhor, através dessa transmissão, compartilhando a tua palavra. Oramos para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor abra nosso entendimento, para que o Senhor ilumine o nosso coração e para que a palavra do Senhor em nossas vidas produza transformação, produza renovo, Senhor, e faça-nos ir mais longe e cumprirmos mais plenamente a tua vontade nessa terra. Nós oramos a ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, esse texto, todos nós já ouvimos palavras sobre ele. Ele é um texto do Antigo Testamento sobre uma situação que Israel enfrentou lá em Babilônia. E a situação, olhando no texto, é uma situação muito trágica, porque o que Ezequiel vê nessa visão é um vale cheio de ossos secos, de pessoas que já existiram antes, que já viveram, que tinham vivido no passado e que agora
só restava aqueles ossos secos espalhados pela terra. E eles não estavam juntos, estavam todos desconectados e espalhados no chão. A Bíblia fala que Ezequiel, tendo aquela visão, Deus dialogava com ele. Ezequiel sabia que essa visão se referia ao povo de Deus, ao povo de Israel. Ele tinha consciência de que aqueles ossos ali eram ossos do povo. É claro que Israel estava vivo, Israel não tinha morrido fisicamente falando. Israel estava lá na Babilônia. O que Ezequiel estava vendo era uma visão. Ele tinha uma visão de um vale de ossos secos e ele sabia que aqueles ossos pertenciam ao povo. Embora o povo estivesse vivo, ele estava vendo os ossos de um povo que estava morto. E naquela visão, Deus dizia para ele o seguinte: olha, acaso poderão reviver esses ossos? E ele falou: Senhor, o Senhor sabe se eles poderão reviver. E o Senhor diz: profetiza, ó filho do homem. E ele então profetizou. E a Bíblia diz que os ossos começaram a se juntar e houve aquele movimento de ossos batendo em ossos, até que então eles se formaram como um exército de esqueleto, com músculos e com carne. Toda aquela multidão se levantou e ficou de pé diante dele, mas ainda não tinha vida nele. Ainda estava um exército sem vida, um exército só de corpo presente, mas não tinha vida, não tinha o espírito nele. E então ele fala, o texto 10 fala que ele profetizou ao Espírito para que viesse. Mas o Espírito que veio não era o Espírito Santo, era o Espírito humano. Porque você pode perceber que a palavra Espírito aí está em letra minúscula. E ele está se referindo ao Espírito que veio sobre ele e ele se tornou um exército poderoso. Um exército vivo, pronto para a guerra. E aí, essa visão, na verdade, é a visão do ressurgimento de uma nação que estava morta, mas não estava morta fisicamente, biologicamente. Ela estava morta com relação ao propósito dela. Ela estava morta com relação ao sonho que Deus tinha para ela. A Bíblia diz que Israel, quando foi levado cativo para a Babilônia, e essa é a situação da visão, quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, eles não se tornaram escravos dos babilônicos como eles se tornaram escravos dos egípcios no passado. Na verdade, lá eles puderam construir casas, lá eles puderam aprender a arte da negociação e se tornarem pessoas ricas, poderosas, homens de negócios. E eles começaram a construir o seu império naquela nação. E, de repente, a nação de Israel estava... a terra de Israel, Jerusalém, onde estavam os muros, onde estava realmente o lugar onde Deus queria que o povo estivesse, tinha ficado abandonado. O povo estava tão bem em Babilônia que esqueceu da terra deles. Quando eles chegaram em Babilônia, a Bíblia fala nos Salmos que os algozes, aqueles que torturavam o povo de Deus, eles pediam para que eles entoassem canções, mas eles chorando diziam: nós não podemos cantar os cânticos de Sião, porque nós estamos em terra estranha. Mas agora a questão não era essa. Os anos já tinham se passado, já tinha talvez quase 60 anos que eles estavam em Babilônia, e eles já não queriam mais voltar para a Babilônia. Para eles, aquela terra não era mais uma terra estranha, era uma terra boa, onde eles queriam construir a sua história ali. E aí, Deus dá uma visão para Ezequiel de uma nação que tinha morrido, mas não morrido fisicamente. Eles estavam fisicamente vivos, mas eles estavam espiritualmente mortos. Eles tinham perdido o propósito, eles tinham perdido a paixão por Deus, eles tinham perdido o amor, a promessa que Deus tinha feito a Abraão lá naquela terra. E eles tinham, na verdade, abandonado essa aliança com Deus do ponto de vista espiritual e tinham perdido completamente o desejo de voltar para Jerusalém. Nessa situação, o tempo vai se cumprindo. Zorobabel, que leva uma grande quantidade de pessoas, 70 mil judeus mais ou menos, de volta para Jerusalém, vai reconstruir o muro primeiramente, depois Zorobabel levanta esse povo. 2 profetas, Ageu e Joel, eles começam a profetizar
Eles começam, especialmente Ageu, começa a profetizar, dizendo assim, olha, vocês dizem que não é tempo de voltar para a casa do Senhor, de construir o templo, de reconstruir, né, a nação, mas eles falam, por acaso é tempo de vocês construírem casas apaineladas, casas luxuosas, casas bonitas, onde vocês têm muito conforto, mas a casa de Deus continua em ruínas? Então, na verdade, Deus estava confrontando o povo porque eles estavam mortos em relação ao propósito deles. Bom, o que eu quero falar hoje, nessa manhã, é sobre a necessidade de um avivamento que comece dentro de nós. Assim como aquela nação foi perdendo a vida de Deus, foi perdendo os sonhos de Deus, foi perdendo os propósitos de Deus e se envolvendo secularmente, de forma que os planos de Deus começaram a ficar em segundo plano na vida deles, assim também todos nós temos a tendência de abraçarmos alguma coisa que os nossos olhos podem ver, que a nossa mão pode apalpar, e perdermos de vista aquelas coisas que são eternas, aquelas coisas que são importantes na Terra. Então, eu quero trazer alguns exemplos para vocês, trazer algumas reflexões a respeito disso, e principalmente sobre o avivamento. Quando é que temos a necessidade de um avivamento e quando é que o avivamento realmente começa a acontecer em nós. Então, o que Ezequiel viu aqui foi uma visão conceitual de um avivamento, da necessidade de um avivamento. Na verdade, tudo isso aqui foi simbólico, foi uma visão, não foi algo real, aconteceu apenas simbolicamente, mas a nação experimentou um avivamento real quando Ageu começa a profetizar, Zacarias começa a profetizar, e todos aqueles líderes, né, como Neemias, Esdras e o próprio Zorobabel se levantam para trazer de volta a nação. Então, eles receberam vida, esse exército recebeu vida, e eles voltaram para a nação e reergueram a nação, reconstruíram os muros, edificaram o templo e trouxeram a adoração de volta. Então, no primeiro momento, quando nós lemos esse texto se refere a Israel. Depois ele se refere a nós. Depois ele tem a ver comigo e com você. Porque todos nós precisamos de avivamento. Todos nós precisamos nos renovar para termos um relacionamento mais íntimo com Deus e também para termos um ministério mais poderoso na Terra. Então, avivamento nada mais é do que reviver. E só pode reviver alguém que um dia não... algum dia esteve morto e deixou de viver. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos admitindo as nossas fraquezas. Se eu falasse, eu preciso de um avivamento, automaticamente eu estou declarando que eu estou fraco, que eu admito que me sinto fraco. Para eu dizer que eu preciso de um avivamento, eu também estou declarando que eu estou morto, porque só pode reviver alguém que um dia viveu e morreu. Quando eu digo que eu preciso de um avivamento, eu estou declarando que eu estou longe de Deus e que eu preciso me aproximar mais dele. E só declara que precisa de um avivamento pessoas que são honestas consigo mesmas, pessoas que reconhecem o quanto eles poderiam estar experimentando de Deus e não estão, o quanto eles estão longe do ideal que Deus tinha para eles. Então, Deus brada lá do céu, através do profeta Jeremias, lá no capítulo 2 de Jeremias, no versículo 13, dizendo assim: porque 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, que não retém água. Essa palavra que o profeta Jeremias profetizou foi muito antes desse dia que Ezequiel viu essa visão. Na verdade, Jeremias foi o profeta que profetizou anos antes que Israel seria levado cativo, que Israel ficaria 70 anos no cativeiro e que Israel seria trazido de volta para Jerusalém. Então, lá no início, antes de acontecer o exílio de Israel, Israel sair da nação e ir como cativo, Jeremias tinha profetizado o seguinte: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não retêm água. Na verdade, a visão que Ezequiel teve no capítulo 37 foi a consequência disso aqui. Eles tinham deixado a Deus muito antes.
Eles tinham perdido a visão de Deus muito antes. Eles tinham cavado cisternas rotas, cisternas secas, cisternas que vão muito fundo, mas que não tem nenhuma água, nenhuma gota de água para oferecer para o povo, para dessedentar o povo. Então, vocês cometeram 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas. Então, as cisternas rotas, artifícios e aquelas técnicas humanísticas, né, que são criadas e que estão trazidas para o nosso meio para talvez trazer uma satisfação melhor na nossa adoração, no nosso relacionamento com Deus. Mas todas essas coisas são artifícios falidos, que não funcionam, que não produzem transformação, que não mudam a nossa história. E nós vamos substituindo lentamente o manancial de águas vivas por cisternas rotas. E, de repente, nós nos sentimos mortos, nos sentimos realmente distantes de Deus. Teve uma situação na Bíblia, lá no Antigo Testamento, só abrindo um parêntese, né, para a gente refletir como isso acontece. A Bíblia conta que houve 3 anos e meio de seca em Samaria. O rei naquela época era o rei Acabe. A esposa dele era Jezabel. Eles, através do casamento, eles haviam trazido muita maldição para a nação. A Bíblia diz que a terra tinha se tornado uma terra seca, sem água, e não havia chuva por 3 anos e meio. A nação estava completamente morta espiritualmente. Havia adoração. Os profetas, na verdade, de Baal e do poste ídolo que Jezabel havia trazido, haviam imprimido sobre a nação uma idolatria, um paganismo, um satanismo sobre a terra, de forma que eles não conseguiam mais saber a diferença entre aquilo que era de Deus e aquilo que não era de Deus, porque tinha 950 falsos profetas profetizando desgraça sobre a nação, e eles estavam recebendo aquilo como palavra de Deus, porque não tinha mais profeta de Deus que tivesse coragem de combater aqueles falsos profetas. Diante disso, os profetas de Deus começaram a ser assassinados por Jezabel. Alguns ficaram escondidos numa cova, providenciadas por um homem chamado Obadias, e o profeta Elias foi escondido por Deus. Então, não tinha ninguém que pudesse confrontar aquela nação. Elias foi lá e deu uma palavra dizendo que não ia chover, e não choveu por 3 anos e meio. E no final desse período, a Bíblia diz que Elias vem com a palavra de Deus, confronta os 450 profetas no Monte Carmelo e os desafia com a seguinte questão. Ele diz assim: olha, o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então vamos clamar, vamos orar ao Senhor, vamos montar nossos altares, vamos construir um ambiente para a presença de Deus, e se ele responder, ele é Deus. Se ele não responder, ele não é Deus. Uma coisa muito simples de entender. É muito simples de qualquer crente saber se Deus está presente. Deus é o manancial de águas vivas. É isso que a Bíblia diz em Jeremias 2, versículo que nós lemos agora, o versículo 13. Ele é o manancial de águas vivas. Ele produz vida onde ele está. E Elias desafia esses profetas. E os profetas concordaram, acharam boa essa palavra, construíram o seu sacrifício, pegaram um animal e o sacrificou. E a Bíblia diz que durante a manhã toda, até meio-dia, eles clamaram. E quando foi se aproximando de meio-dia, eles começaram a retalhar os seus corpos com facas. Era um tipo de culto que eles faziam, derramando o próprio sangue para atrair a presença de Deus. Só que Deus não apareceu. E a Bíblia fala que ao meio-dia Elias zombava daqueles profetas, porque eles produziam sangue, eles produziam adoração, eles produziam todo tipo de movimento, mas eles não conseguiam trazer Deus para perto, porque Deus, ele só se manifesta por um caminho. A Bíblia fala: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. A Bíblia fala que Elias zombava dos profetas. Eu estive pregando recentemente num congresso para pastores aqui, e eu dizia o seguinte: se Elias estivesse aqui hoje, ele zombaria de muitos pastores, de muitos líderes,
que estão fazendo todo tipo de artifício para trazer a presença de Deus, mas eles não conseguem trazer a presença de Deus, porque Deus não se manifesta por meio desses artifícios. Hoje nós temos visto vários pastores, vários líderes no mundo inteiro caminhando por uma direção que é exatamente essa direção que Jeremias está dizendo aqui. Eles me deixaram, eles cavaram cisternas rotas para si, que não retém água. Então, quando eles tentam fazer o culto, Deus não aparece. Aparece todo tipo de festa, todo tipo de movimento, todo tipo de expressão de adoração, mas Deus não está presente. Deus não está presente. A palavra não arde no coração deles. Eles não têm paixão missionária. Eles não creem na salvação dos perdidos. Eles não testemunham Jesus em lugar nenhum. A vida de Deus não está neles. E aí, eu fico pensando, onde eu vivo aqui nos Estados Unidos, é como se eu estivesse no futuro em relação ao Brasil, do ponto de vista espiritual. Muitos pastores, muitos líderes caminharam para uma direção que parecia ser a melhor direção possível. E eles trouxeram todo tipo de coisa que pudesse ser incrementada no culto, ser incrementada na adoração, e foram substituindo aquelas coisas que traziam a vida de Deus por essas novidades. A oração foi substituída, a palavra tem sido substituída, a busca por uma manifestação artificial de Deus através de uma profecia, nem que seja uma profecia falsa, nem que seja uma palavra só que mexa no ego das pessoas, né? E essas coisas têm poluído as igrejas de uma maneira absurda. E aí você vê de tudo, mas você não consegue ver a presença de Deus. Esses dias, uma pessoa deu uma palavra para mim, uma palavra profética para mim, e eu falei assim, não, eu agradeço, eu não recebo não. Porque o que ele dizia era contrário ao que a palavra de Deus diz. Eu falei, não pode ser Deus que está falando. Eu agradeço, eu falei, não, obrigado, eu não vou aceitar não. Justamente porque não era isso que a Bíblia diz. Então Deus está dizendo assim, o povo me deixou. E Elias estava lá naquele monte, zombando dos profetas. E na verdade, se Elias estivesse aqui hoje, ele estaria zombando de muitos pastores, de muitos líderes que abandonaram a palavra de Deus, que abandonaram a oração, que abandonaram a santidade, que abandonaram a presença de Deus e trouxeram outras coisas para o meio de Deus, do corpo de Cristo, da igreja, que não atraem a presença de Deus. Então, essa era a situação. E algumas atitudes que nós podemos manifestar em nós, no nosso dia a dia, que revelam a ausência de Deus, a ausência de um avivamento, eu quero destacar para vocês aqui nessa manhã. Por exemplo, nós temos o exemplo de um irmão, a Bíblia, que manifestou que evidenciou que faltava Deus na vida dele. Os dois estavam no culto. Os dois. Eu vou dar esse exemplo usando a Bíblia. O nome de um era Abel. O nome do outro era Caim. Você lembra deles? Os dois estavam no culto, oferecendo um culto a Deus, oferecendo sacrifício a Deus. A Bíblia fala que, no fim de uns dias, trouxe Abel das primícias a sua oferta, e Caim trouxe uma oferta ao Senhor. Os dois estavam cultuando a Deus. Só que um dos irmãos, que era Caim, estava de olho em Deus e de olho em Abel. E ele percebeu o seguinte, olha, parece que o culto de Abel está mais interessante. Parece que Deus está gostando mais de Abel do que de mim. E aí, Caim teve o seguinte entendimento. Eu não posso ter um culto abençoado, poderoso. Eu não posso ter um relacionamento com Deus enquanto esse irmão estiver perto de mim. Eu tenho que matar ele. Então, esse é uma das características dos crentes que precisam de avivamento. Pessoas que não percebem o valor de um irmão ao lado dele para o seu culto. Ele só consegue cultuar sozinho. Ele mata uma pessoa para ele construir uma adoração para se aproximar de Deus. Esse era o perfil de Caim. Pessoas que não conseguem crescer juntas, pessoas que não conseguem andar juntas, pessoas que não conseguem construir a intimidade com Deus no corpo de Cristo. Elas querem viver sozinhas. E essa é uma realidade na vida de muitas pessoas. Isso é um tipo de religiosidade que dá para nós vermos, por exemplo, nos judeus, que justamente no dia da Páscoa, na véspera da Páscoa,
eles estavam planejando a morte de Jesus, mas eles precisavam levar Jesus num ambiente que era gentílico, e eles não podiam pisar lá para não se contaminarem, porque a Páscoa seria no dia seguinte. Então eles entregam Jesus, mas não entram naquele palácio, justamente para eles não se contaminarem. Nós matamos, mas nós não podemos atrapalhar o nosso culto a Deus. Então, queridos, é inconsistente esse tipo de vida cristã, de religiosidade que sacramentaliza o rito, mas que banaliza a essência da adoração. É isso que nós temos visto na vida de muitas pessoas, não só de crentes, mas na vida de muitos líderes, até mesmo de muitos pastores ao redor do mundo, nas igrejas, em todos os lugares. A Bíblia mostra também um outro tipo de crente que precisa de avivamento. Esse crente também você deve conhecê-lo. A Bíblia diz que ele foi armando as suas tendas até Sodoma. Sodoma era a cidade do pecado. O nome dele era Ló. Ele estava com Abraão, ele andava com o pai da fé, ele viu Deus se manifestar a Abraão, mas quando ele teve uma oportunidade de construir a sua casa lá em Sodoma, ele foi armando as suas tendas, e a Bíblia diz que as suas tendas foram chegando até Sodoma. O final da história dele, você vai ver, ele termina sozinho, sem a sua esposa, as suas 2 filhas, não sei se ele tinha outros, mas as suas 2 filhas estavam com a mente completamente doente, porque a Bíblia conta que elas tiveram o desejo de embriagar o pai para continuar sua descendência, e tiveram relação sexual com o próprio pai. A Bíblia conta a história dessa descendência de Ló sendo a descendência rejeitada por Deus, sendo a descendência reprovada, que não podia entrar na casa de Deus até a 3ª e a 4ª geração, a geração maldita. Então, ele começou se afastando de Deus, deixando Abraão e construindo as suas tendas até Sodoma. E no final da história, ele estava espiritualmente morto. Ele estava completamente amaldiçoado. Depois, nós temos, então, o exemplo de Acabe, que é o motivo dessa ilustração que nós fizemos com Elias. Acabe ele pertencia ao povo de Deus. Ele tinha um histórico familiar de fé, mas a Bíblia fala que ele se casa com Jezabel. E quando ele casa com Jezabel, ele traz para Jerusalém, para Israel, toda sorte de paganismo, de idolatria, de maldição. E ele deixa que aquele relacionamento maldito possa afetar completamente todo o relacionamento que Israel tinha com Deus. Então, essa é a situação que evidencia quando nós precisamos de avivamento. Nós começamos a nos afastar de Deus, nós começamos a morrer, nós começamos a perder a essência de Deus em nós. E aí nós criamos substitutos para aquelas coisas que nos satisfaziam na presença de Deus. Só que essas cisternas que nós cavamos, elas não retêm água, elas não produzem vida. E o que nós vamos construindo à nossa volta é um ambiente seco, estéril, sem vida, sem verdor. A Bíblia também nos dá vários exemplos. Um exemplo também trágico que eu quero mostrar aqui, antes que a gente analise como esse avivamento acontece, é o exemplo de Balaão, um profeta de Deus até onde se sabe, e que Deus fala com ele, Deus diz para ele não vai, ou diz para ele vai, mas de repente esse homem se vende a um rei que queria amaldiçoar o povo de Deus, e pelo preço que ele ofereceu a pagar a Balaão se sentiu muito balançado e aceitou o convite para amaldiçoar Israel. E aí ele tentava amaldiçoar, mas ele não podia, porque o povo era um povo bendito. E a Bíblia diz que ele liberava palavras malditas, mas Deus transformava aquelas palavras em bênção, e saía bênção da boca dele. Mas no final da história, a Bíblia conta que Balaão, não podendo amaldiçoar o povo, ele chama Balaque, que era o rei, e ele fala assim, olha, tem uma maneira de você fazer isso. Coloca obstáculos no caminho do povo, tropeços. Coloca mulheres, bebidas e ídolos. E eles vão se envolver com as mulheres, vão beber e vão adorar ídolos. E depois o próprio Deus vai amaldiçoá-los. Então ele ensina Balaque como criar ciladas para destruir Israel. E deu certo. A Bíblia fala que milhares de pessoas foram mortas por conta dessa situação. Então, queridos,
esse era um tipo de profeta que se vendia. E eu me lembro que teve uma época no Brasil, isso também aconteceu aqui nos Estados Unidos, quando o reverendo Moon chegou aí no Brasil para construir o seu santuário, porque ele se dizia o Messias, Jesus. Ele dizia que Jesus tinha falhado na sua missão quando ele morreu na cruz, antes de casar. Ele dizia que Jesus deveria ter casado e formado uma família. Mas como Jesus falhou, ele foi levantado por Deus para ser Jesus aqui na Terra. E resultado é que ele ganhou muito dinheiro e ele começou a reunir pastores no mundo inteiro porque ele queria fazer a visão da unificação com essas igrejas. E vários pastores foram participar das conferências deles nos hotéis de 5 estrelas na época, pastores até que eu conheço. Na época, eles me ligaram, me convidando também, falando, vamos lá, vai ser bom, cara, ele paga tudo, tem churrasco, tem não sei o quê. Parecia até que os pastores estavam passando fome na época. E eles, recebendo o convite, com tudo pago nesses hotéis, eles receberam as ministrações do reverendo Moon, e muitos deles começaram a gostar daquela visão. Então, são os profetas de hoje, os pastores de hoje, que muitas vezes estão trocando o manancial de águas vivas por uma fonte seca que não retém água. Por isso, precisamos de um avivamento. Precisamos nos despertar para aquilo que é importante. Deixa eu te mostrar uma outra coisa que o Senhor fala em Jeremias. E aí a gente vai ver alguns exemplos práticos desse avivamento. Olha bem, em Jeremias, no capítulo, ainda no capítulo 2, versículo 32, o Senhor fala algo assim, chocante. Ele fala assim, considerai vós a palavra do Senhor. Porventura tenho sido eu para Israel um deserto? Essa é a pergunta de Deus. Eu tenho sido para Israel um deserto? Depois ele fala assim, versículo 32. Acaso se esquece a virgem dos seus adornos ou a noiva dos seus cintos? Todavia o meu povo se esqueceu de mim. O que Deus está fazendo aqui nada mais é do que dando a Israel a oportunidade de se ver nesse espelho da palavra de Deus e dizendo assim, olha, eu tenho sido um deserto para Israel, porque os deuses que vocês estão buscando estão produzindo essa aridez na vida espiritual de vocês. E por toda a terra dá para ver essa aridez. Depois ele fala assim, será que uma noiva se esquece dos seus adornos, do seu cinto, quando ela vai se casar? Porém, Israel se esqueceu de mim. O que faz uma nação morrer, o que faz um povo esfriar, o que faz a paixão se apagar, é quando nós nos esquecemos do Senhor. É quando nós trocamos a fonte de águas vivas por uma fonte seca. É quando nós trocamos o Deus Todo-Poderoso por um artifício que não produz vida por onde nós passamos. E aí tem um outro texto, em Salmo, no Salmo de número 81, versículo 11, que ele fala assim, a palavra de Deus diz assim, do 81, 11 até o versículo 16. Mas o meu povo não me quis escutar, Israel não me atendeu. Assim deixei-os andar na teimosia do seu coração. Sigam os seus próprios conselhos. E ele diz no 13, se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor lhes submeteria, e isso duraria para sempre. O lamento de Deus aqui é de um povo que fechou os ouvidos para ouvi-lo, de um povo que se recusou a escutá-lo, de um povo que abandonou ao Senhor, e por isso Deus não podia agir na vida deles, porque eles estavam espiritualmente mortos. Então, queridos, esse é o retrato de um coração que está morrendo, que está realmente distante do Senhor e precisa de um avivamento. Agora, qual é o retrato de um coração apaixonado?
de um coração que ama o Senhor, de um coração que quer realmente experimentar a glória de Deus na sua vida. Eu quero te dar alguns exemplos, e aí você vai ver o que é uma vida ideal e o que é uma vida cheia do Espírito de Deus. Olha só, nós temos alguns exemplos na Bíblia, e eu quero te mostrar aqui. No Salmo 84, eu quero ler rapidamente com você. Ele fala assim, todo mundo conhece esse salmo provavelmente. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa. Louvem-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontra os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante do Deus em Sião. Olha, esse é o retrato de um homem ou de uma mulher que está cheia do Espírito Santo. Uma pessoa que tem paixão por Deus, uma paixão que ama os tabernáculos do Senhor, que ama o ambiente da presença de Deus. Nesse mesmo salmo ele fala que um dia na presença de Deus vale mais do que 1000 dias em outro lugar. Então, diante dessa realidade, nós temos alguns exemplos de pessoas que viveram uma transformação movida pelo agir de Deus, pela manifestação de Deus na sua vida. Primeira pessoa que eu quero te mostrar é o Jó. A pessoa que você conhece é o próprio Jó. A Bíblia conta que Jó era o melhor crente do Oriente. Não existia ninguém melhor do que Jó, porque é o único crente da Bíblia que Deus fala bem dele. O único. Tem uma outra época que ele fala assim, de Daniel também. Ele fala de Daniel, ele fala de Jó, ele fala de Moisés. Mas, como crente, Deus destaca Jó. E ele fala que ele era um cara justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. A Bíblia fala que ele era crente, ele era rico e ele tinha uma família abençoada. Ele tinha tudo que qualquer crente quer ter. A bênção de Deus para ter uma família abençoada, para ter prosperidade abundante. Ele tinha o respeito de todas as pessoas que estavam à sua volta. Ele era um homem feliz, ele dava conselho para os outros. Ele tinha tudo que qualquer crente gostaria de ter. E, de repente, a Bíblia fala que ele perdeu tudo. Perdeu todo o prestígio que ele tinha, perdeu a esposa foi para algum lugar, talvez voltou para a casa do pai, os filhos morreram, os bens foram tomados, perdeu a saúde, e os amigos que ele tinha ficaram lá acusando de ter cometido algum pecado. Então, nesse momento, você vai perceber uma coisa: as orações de Jó cessaram. Você não vê Jó orando mais naquele momento. Ele estava sofrendo muito. Aquelas celebrações que haviam na casa dele cessaram. A riqueza e a abundância que ele tinha desapareceram. Jó estava fraco. Surgiram os acusadores. E naquela situação toda, Jó pensava que ele conhecia Deus. E ele falava assim: olha, Deus, me pese em balanças fiéis. E o Senhor vai ver que eu não tenho falta nenhuma. Você vai perceber o seguinte, que Jó, naquela situação de sofrimento, ele se assemelha muito com alguma pessoa que já foi muito rico em Deus, de experiências, de comunhão, de intimidade com Deus, já provou de glórias maravilhosas na presença de Deus, e de repente a coisa foi ficando fraca, e de repente está vazio, está seco, está cheio de dúvidas, de coisas na cabeça, acusando. Jó estava nessa situação. E então, Deus veio e falou com Jó. Depois de todo aquele sofrimento, que talvez tenha durado em torno de uns 3 meses, Deus fala com Jó. E aí, aconteceram algumas coisas. Quando Deus falou com ele, no meio de um redemoinho, como a Bíblia diz, a primeira coisa que aconteceu é que toda aquela argumentação de Jó desapareceu. E o que a Bíblia diz é que Jó ficou sem palavras. Ele colocou a mão na boca e ele falou: eu não tenho o que dizer.
diante dessa situação. Outra coisa que Jó declara diante de Deus é que ele se abominava no pó e na cinza. Isso revela a seguinte coisa: quando você está diante das pessoas, né, das pessoas que estão à sua volta te observando, você naturalmente, qualquer um de nós, revela as nossas virtudes, as nossas qualidades, mas diante de uma experiência com o próprio Deus, nós revelamos o nosso pecado, a nossa fraqueza, os nossos temores. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele fala: eu me abomino no pó e na cinza, porque ele estava tendo uma visão de Deus agora, não era mais uma visão dos seus amigos. Ele declarou que tudo que ele falou era algo do que ele não sabia. Ele falou: falei do que eu não sabia. Coisa maravilhosa demais para mim. Ou seja, ele começa a retirar as coisas que ele tinha dito, porque ele admitia que diante de Deus a visão dele era muito limitada, o entendimento que ele tinha era muito pequeno. E aí, diante dessa situação, Jó começa a orar pelos seus colegas. Ele já não é mais uma pessoa que fica se defendendo dos seus colegas, ele já não fica buscando justificativas para si mesmo, mas ele começa a orar pelos seus colegas, ou seja, ele começa a voltar a fazer aquilo que ele estava fazendo antes. E a Bíblia diz que Deus mudou a sorte de Jó enquanto ele orava pelos seus amigos. E Deus restitui na vida de Jó, antes, porém, em dobro. E eu entendo que o avivamento é justamente isso que acontece conosco. É quando você se volta para Deus e Deus dá a você muito mais do que você tinha antes, embora você era muito rico antes em Deus, mas a experiência do avivamento ela é sempre infinitamente maior do que a experiência de uma vida comum que você já teve antes. Então, quando Deus te enche com o Espírito Santo, quando Deus te visita poderosamente e você é confrontado nos seus pecados, é confrontado no seu orgulho, totalmente diferente do que você era. Você se torna 2 vezes mais do que você era. A experiência que você tem com Deus se transforma numa referência para aqueles que eram seus amigos. E eles começam a voltar a você para ver o que Deus fez na sua vida, porque sabe que o que aconteceu a você não é algo natural, não é algo comum. Então, foi essa experiência que Jó teve. Seguindo, nós temos uma outra pessoa que teve uma experiência extraordinária. E eu já estou caminhando para o final, que foi o profeta Isaías. Ele era um profeta de Deus. Ele era um profeta que tinha o requinte de nobreza e era um cara que vivia no palácio, no meio de pessoas nobres, mas ele era espiritualmente seco. Ele tinha muita pompa, muito glamour, mas ele não tinha a vida de Deus fluindo dele. Eu diria que Isaías se encaixava muito bem com algumas pessoas que nós conhecemos na história. Eu vou te falar de alguns deles. Deus aparece para ele na noite que o rei Uzias morre, no capítulo 6 de Isaías. Você conhece a história. Ele viu serafins alados, ele viu adoração, ele viu o seu próprio pecado. Ele diz: eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem de mãos impuras, mas os meus olhos estão vendo o rei, o Senhor dos exércitos. Então ele se depara com isso. Teve uma pessoa uma vez que disse que Isaías era como se fosse, né, do jeito que ele confessa, é como se fosse a Dercy Gonçalves, ou Costinha, ou Ari Toledo. Aquelas pessoas de boca suja, aquelas pessoas que falavam sem pensar, que amaldiçoavam, que xingavam, que falavam palavras malditas. Mas aí ele viu Deus. E a Bíblia diz que com a tenaz, o Senhor pegou uma brasa viva e tocou a língua suja dele, a boca suja dele, a boca maldita dele. Porque Deus o chamou para ser profeta, mas ele não estava sendo profeta. Ele estava produzindo morte com a sua boca. E aí a Bíblia diz que Deus o tocou. E aí, nessa situação, ele ouviu o chamado de Deus. Porque uma das coisas que acontece quando você é avivado é que você ouve o chamado de Deus. Não é a igreja que fica dizendo para você: você tem que ir, você precisa ser luz da terra, do mundo, você precisa ser sal da terra, você precisa fazer a diferença. Consciência de que precisa fazer a diferença, porque há um fogo de Deus ardendo no seu coração.
Há uma vida de Deus fluindo dentro de você. Foi o que aconteceu com Isaías. O Senhor dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. Porque quando Deus te toca, você se sente despertado diretamente pelo Senhor. Não foi ninguém que te mandou, foi o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso que te chamou, que te desafiou a ir. Isso aconteceu ao profeta Isaías, uma consciência de chamado. A Jó foi uma transformação radical. Ele ficou duplamente cheio de Deus. Ele recebeu restituição, ele cresceu abundantemente. Isaías foi transformado e teve consciência. Depois nós temos o nosso terceiro exemplo, que é Moisés. Moisés era um cientista sonhador, um cara que cresceu, foi formado nas ciências do Egito e que no auge da sua vida teve o sonho de libertar o povo de Deus pela sua força, pela sua sabedoria, pelo seu entendimento. Mas quando ele tentou ajudar o povo com seus próprios recursos, ele acabou se transformando num assassino e num fugitivo e viveu 40 anos apagado, morto emocionalmente, espiritualmente, em Midian, longe de Deus, longe de tudo. Ele gerou filhos e tudo que ele tinha era a consciência de um passado, de um conhecimento adquirido, de um povo a qual ele pertencia, mas coisas que ficaram para trás, coisas que ele não tinha acesso. Ele estava sem um rumo naquele momento. Naquela região é muito comum que os arbustos, por conta da quantidade de óleo que eles têm, que eles entrem em combustão com o calor do sol. Mas num determinado dia, a Bíblia diz que ele estava olhando, cuidando das ovelhas, e ele percebeu que tinha um arbusto que entrou em combustão e estava ardendo em fogo, porém as folhas continuavam verdes, porque ele ardia em fogo, mas ele não se consumia. Ela não se consumia. Aquela sarça chamou a atenção de Moisés e ele começou a andar em direção ao fogo. E a Bíblia conta a história que esse homem deseja se aproximar dessa sarça. Quando ele chega diante dessa sarça, o próprio Deus fala com ele. E o que Deus fala com ele não é em relação à capacidade que ele tinha, não era em relação a alguma coisa que ele tinha deixado para trás e que ele tinha que resgatar, mas era em relação à condição dele como servo de Deus. E o que Deus diz para ele é que ele era um pecador. Deus revela para ele de novo o seu pecado, assim como revelou para Isaías, assim como revelou para Jó, que embora ele fosse um homem perfeito, ele não tinha tudo que ele pensava que tinha, se comparado à santidade e à grandeza de Deus. Moisés é confrontado no seu pecado e Deus mostra que havia lepra na mão dele, que havia lepra no coração dele, e ele, diante dessa realidade, ele se rende a Deus e Deus o desafia a voltar. Então, o avivamento acontece na vida de Moisés, quando ele percebe a glória de Deus e é atraído a ela, quando ele percebe o seu pecado e é confrontado nele, e quando ele ouve o chamado de Deus e decide ir. Então, aqui nós temos alguém atraído pela glória de Deus. Precisamos de um avivamento para sermos novamente atraídos à glória de Deus, para sermos novamente confrontados nos nossos pecados. Eu não creio que possa haver avivamento sem confronto de pecado. Nós podemos produzir um avivamento juntando a multidão, fazendo festa, cantando músicas bonitas, ensaiando gritos e pulos. Mas o avivamento, ele vem com confronto de pecados. Quando nós temos consciência de que somos miseráveis, que merecemos o inferno, que merecemos a condenação eterna, mas por meio de Cristo recebemos a graça dele e podemos nos tornar ministros seus, sacerdotes seus nessa terra. Então ele ouviu o chamado de Deus para libertar o povo de Israel e ele voltou para aquela nação consciente desse chamado e foi um grande homem, talvez o maior líder que já existiu em toda a terra, porque ele foi avivado por Deus. Então precisamos desse avivamento. O último caso que nós temos é o próprio Pedro. Eu já contei essa história aí no passado, há muitos anos atrás. Mas Pedro andou com Deus, andou com Jesus, e ele aprendeu a ser um discípulo do Senhor. Mas ele, mesmo estando com Jesus, ele era uma pessoa convencida, autoconfiante. Até quando ele disse, morrerei por ti, Senhor. Mas, na verdade, ele ainda não tinha uma experiência profunda com o Senhor. A Bíblia diz que quando ele falou, não, se preciso, eu até morrerei por ti,
Jesus falou, pelo contrário, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí Pedro ouviu essa palavra e logo depois Jesus foi preso e Pedro estava no meio de serventes ali, próximo ao lugar onde Jesus estava sendo julgado, aquentando-se no fogo, e alguém vinha e falava, eu te conheço, você é um deles. E ele falou, não tem nada a ver com esse homem. Mais tarde alguém passa e fala, você se parece com ele. E ele falou, não conheço, nunca ouvi, não sei quem é, não sei do que se trata. Depois alguém falou, o seu jeito de falar, a sua roupa te denuncia, você é um deles. E ele falou, eu já falei, eu juro, eu não tenho nada com esse homem. A Bíblia fala, o próprio João diz, que quando ele falou isso, Jesus, de onde estava, dava para ver Pedro, e Jesus olhou nos olhos dele. Muitos dizem que aquele olhar tenha sido um olhar de acusação, um olhar lembrando assim, eu te falei que você ia me negar, porque o galo tinha cantado quando ele negou Jesus 3 vezes. Mas, na verdade, Jesus estava dizendo assim, olha, Pedro, é para esse fraco Pedro que eu estou morrendo. É para esse tipo de homem que precisa de avivamento, que precisa de renovo que eu estou morrendo. Acha que pode fazer muito, acha que pode ir muito além, mas diante das situações de pressão, se sente fraco, se sente incapaz, se sente debilitado. Então, Jesus dá essa esperança para Pedro, mas Pedro sai e chora amargamente. Jesus morre, é sepultado, e de repente Pedro desistiu de tudo e voltou a pescar. A Bíblia fala que ele decide, vou pescar. E alguns foram com eles. Porque normalmente uma pessoa que perde a visão, que perde o fogo, que perde a paixão e desiste, ele acaba atraindo outros também que estavam indecisos, que estavam na dúvida. E ele acaba se tornando um líder de morte. Quando nós não queremos gerar vida, nós acabamos gerando morte. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele atraiu essas pessoas que também estavam frustradas e foram pescar com ele. Mas no capítulo 16, versículo 7 de Marcos, a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, ele falou com as mulheres o seguinte, olha, dizei aos discípulos e a Pedro. Ele fez questão de mencionar Pedro, justamente porque ele sabia que Pedro, além de ser um grande líder, Pedro era alguém que estava muito ferido, muito machucado por tudo que havia acontecido, muito decepcionado consigo próprio. E ele não conseguia ver esperança de se reerguer para cumprir o propósito de Deus. Então Jesus dá essa mensagem para Pedro. Pedro até foi ao túmulo para encontrar Jesus, mas ele não estava lá mais. E aí Pedro desiste e vai pescar. Naquela madrugada, eles tentaram pescar a noite toda, mas não conseguiram apanhar nada. E a Bíblia fala que, quando estava amanhecendo o dia, Jesus aparece lá na praia e fala assim, e pergunta se eles haviam apanhado alguma coisa. E eles disseram, não, nada, Senhor. E aí ele falou, joga a rede do outro lado. E eles jogaram a rede e vieram muitos peixes. E aí João falou assim, eu sei, é o Senhor que está lá na praia. É o Senhor. João reconheceu na hora que era o Senhor. E Pedro se veste rapidamente e corre para a praia. E Jesus estava lá com peixes assados já na brasa. E aí Jesus chama Pedro à parte, os discípulos vão chegando ali em torno daqueles peixes assados. E Jesus chama Pedro e fala assim, Pedro, você me ama? E ele falou, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E ele fala, Pedro, tu me amas? E ele, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E pela terceira vez, ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro começa a chorar. E ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. É assim que nós lemos no português. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. Mas quando Pedro foi confrontado por Jesus quanto ao amor, na verdade, pelo menos 3 palavras foram usadas nesse texto. Algumas versões mostram 2. Mas no original ele pergunta amor, ele usa a palavra amor em 3 sentidos diferentes. Quando ele fala assim, Pedro, você tem ágape? E ele falou, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu não tenho esse amor incondicional, incircunstancial, esse amor divino, mas eu tenho filos. Eu tenho esse amor filantrópico, esse amor familiar, esse amor que gosta de estar com o Senhor.
E aí Jesus fala, Pedro, você tem ágape. E ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu tenho filhos. E aí Jesus então abaixa e fala, Pedro, você tem filhos? E aí ele fala, Senhor, tu sabes todas as coisas. E tu sabes que eu só tenho eros. Em algumas versões aparece eros. Um amor interesseiro, um amor carnal. Em outras palavras, ele está dizendo assim, Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu não te amo. Essa é a palavra. Por causa disso, Pedro se depara com a realidade que todos nós muitas vezes nos deparamos. Na noite, há 2 noites atrás, 3 noites atrás, ele tinha dito assim, eu morrerei por ti. 3 dias depois ele está dizendo, eu não te amo. Essa é a grande razão porque muitas pessoas se declaram tão apaixonadas, tão decididas, e de repente elas não conseguem sentir vontade de orar, não conseguem sentir vontade de estar na presença de Deus. É porque precisa haver um avivamento no nosso coração, um entendimento mais profundo de quem Deus é, do que Ele realmente representa para nós. E ele disse, eu não te amo. E sabe o que Jesus disse para ele? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Por que Jesus o desafia a apacentar as suas ovelhas depois que ele diz, eu não te amo? Por uma razão simples. Porque é muito mais fácil nós servirmos a Deus quando nós temos consciência das nossas fraquezas, do que quando nós somos enganados com a nossa autoconfiança. Nós servimos a Deus quando nós sabemos que somos pecadores, que podemos falhar, que podemos não ser capazes de dar conta de tudo que é o nosso chamado, do que quando nós achamos que podemos muito, mas descobrimos que não somos nada e não conseguimos nada. Então, quando Pedro disse, eu não sou capaz, eu não te amo, Deus fala assim, olha, hoje te cinges e vai aonde quer. Mas vai chegar um dia que outros vão te cingir e vão te levar onde você não quer. Na verdade, ele estava dizendo assim, olha, Pedro, hoje você faz o que quer. Hoje você ainda é autoconfiante, você é dono de si, mas vai chegar um dia que você vai estar tão morto para todas essas coisas, você vai estar tão entregue, tão rendido a mim e à minha vontade, que eles vão te levar para a cruz. Vai feliz para lá, sabendo que você está fazendo a minha vontade. E a Bíblia fala que logo depois do Pentecostes, Pedro estava se regozijando por ter apanhado por causa de Cristo. E no final da história, depois de ganhar multidões, depois de curar enfermos, depois de fazer a diferença nessa terra, Pedro é condenado e morto por causa do Evangelho. A história conta que ele foi levado para a cruz, mas quando ele chega lá, eles tentam colocá-lo de pé, e ele fala, não, eu não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Aí ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Tradicionalmente é conhecida a respeito da morte de Pedro. Então, queridos, o avivamento nos leva de volta a Deus. O mundo é atraído por uma visitação por causa do avivamento que é produzido no nosso coração, no nosso interior. Nós precisamos de avivamento. Nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos nos levantar como um exército, como aquele exemplo dado em Ezequiel 37. E precisamos que a vida de Deus comece a fluir em nós, para que a nossa família perceba que Deus está em nós outra vez. Que a nossa comunidade perceba que Deus está fluindo em nós, que as células sejam vibrantes, que o discipulado seja um discipulado poderoso, que o nosso propósito seja cumprido com toda a excelência, porque estamos conscientes de que a vida de Deus está em nós. Eu não sei se ficou tão claro para você, como eu estou vendo você, como eu estou percebendo que não houve nenhum corte na transmissão, eu creio que você ouviu a mensagem de forma clara.